Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e essa manhã maravilhosa Deus preparou para cada um de nós. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Desde já eu quero deixar um convite para você que está me ouvindo. Vem estar conosco nesta noite na Igreja Casa na Rocha. Às 20 horas nós vamos trazer uma palavra do céu para o seu coração e desfrutarmos da presença abençoadora de Deus sobre as nossas vidas. Então vem estar conosco nessa noite, quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha. E hoje à tarde, às 2h30, às 4 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Você também é nosso convidado, se você tiver essa disponibilidade, venha à tarde estar conosco. Às 2h30, às 14h30 da tarde, estamos juntos aqui na igreja, tá bom? Nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, o Sermão do Monte que ensina a vida e obra de Jesus de Nazaré, a principal síntese dos principais ensinamentos, doutrinamentos, ensinos e princípios do reino de Deus, encontrados no capítulo 5, 6 e 7. Então, nós estamos terminando a nossa jornada hoje do Sermão do Monte. Foi uma alegria, percorrer esses 3 capítulos com você à luz da palavra de Deus. E vamos ler o último trecho do Sermão do Monte, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, de 24 a 29. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a pergunta que eu te faço é: onde você tem edificado a sua casa? Nós constantemente temos falado aqui na igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer realmente ter uma vida com propósito, uma vida relevante, uma vida feliz, A Bíblia diz lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Então seja prudente. Não basta só você ter aprendido tudo aquilo que nós ensinamos e que você tem aprendido com o Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. Você necessita ser prudente ao ponto de praticar, colocar no chão da vida, no dia a dia, os ensinamentos, a doutrina e os princípios do reino de Deus, para que você seja esse homem, essa mulher prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. O nome do nosso ministério é Casa na Rocha. Casa na Rocha. Se você quer ser firmado na rocha, uma vida rochosa, com fundamento, com princípios, ser alguém inabalável quanto à sua fé, à sua vida, à sua comunhão com Deus, seja prudente, ouça as palavras de Deus, mas também pratique. No versículo 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, se você quer que a sua vida não caia, seja destroçada, destruída pelas tempestades da vida, aqui é o símbolo da chuva, dos rios que transbordaram, dos ventos que sopraram, contra aquela casa, os problemas, as tempestades da vida, as dificuldades, as tribulações, as provações, as tentações. Se você quer permanecer de pé, como diz em inglês, stand before God, ou seja, estar diante de Deus, de pé diante de Deus, estar firme e forte diante do Senhor e diante das pessoas de Deus, fique firmado na rocha. Construa a sua casa, a sua vida, seus sonhos, seus projetos, edificando sobre a rocha. E a rocha aqui, é claro, é Jesus de Nazaré. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, da antiguidade, que eram os principais, os religiosos na época de Jesus, que rejeitaram Jesus. Porém, 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz: para nós essa pedra angular, essa pedra de esquina é preciosa, é salvífica, é salvadora. Ela é nele, é em Jesus, é na sua palavra bendita, é nos seus princípios e valores que nós vamos edificar a nossa casa, a nossa família, sonhos, planos, projetos. A nossa vida será edificada sobre a rocha em nome de Jesus. No versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras
mas não pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vocês sabem que uma casa edificada sobre a areia, sem fundamentos, sem colunas ali estabelecidas sobre uma rocha, mas apenas sobre a areia, ela vai, diante das tempestades e calamidades da vida, ela vai sucumbir, ela vai ruir, ela vai ter ruína, é o que diz a Bíblia de Deus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, ou seja, com força contra aquela casa, e ela desabou. Se você não quer que a sua vida desabe, que a sua casa desabe, sendo grande a sua ruína, como diz aqui a palavra de Deus, uma vida arruinada, fracassada, derrotada, destruída, construa a sua vida, sua família, sua casa, sua existência, sonhos, planos, projetos, tudo aquilo que você quer empreender, quer fazer, coloque diante do Senhor Jesus, aos pés da cruz, diante de Jesus, e você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Coloque sempre Jesus na frente, consulte o Senhor, ore antes de fazer algo, peça conselho de pessoas espirituais, para que você possa viver uma vida de sucesso, uma vida com propósito, uma vida relevante, uma casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre a areia aqui simboliza as futilidades desse mundo, as vaidades dessa terra, os prazeres efêmeros que esse mundo oferece, que se eu agarrar como a maior verdade, como a essência da minha vida, vão me fazer ruir, desabar, destruir a tua vida, tua casa, tua família, sonhos, planos e projetos. No versículo 28, Jesus termina: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, até porque a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus são preciosos, são abundantes, são fluidos. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque funciona. O povo ficou maravilhado com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com as ilustrações de Jesus através de ensinamentos do dia a dia, das coisas corriqueiras das pessoas. E o grande segredo está aqui no 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É interessante. A diferença entre Jesus e os escribas é que os escribas conheciam a palavra. Eles eram escritores do texto sagrado, mas não praticavam os ensinamentos e os mandamentos da palavra. Eles achavam que eram bons o suficientes para chegar ao céu. Jesus não, Jesus vivia, Jesus encarnava, ele é o Logos encarnado de Deus, a palavra, o verbo de Deus, que habitou entre nós, que nos ensinou como viver uma vida piedosa, consagrada, santificada diante do Senhor. E essa vida consagrada, essa vida exemplar, essa vida referencial, esse modelo de vida da palavra encarnada no nosso dia a dia é o que nos dá autoridade diante de anjos, de demônios, diante de Satanás, diante do mundo corrompido e caído. Nós temos autoridade na medida em que confiamos em Deus, temos uma fé bíblica, e na medida em que obedecemos, encarnamos a palavra de Deus nas nossas rotinas diárias, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso trato com as pessoas. Tenha autoridade, obedecendo a palavra. O pastor Cote já disse que a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual é a obediência. O ABCD do crente é obedecer. Obedeça ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É isso que vai te dar autoridade diante de Deus, diante do mundo espiritual e diante das pessoas. E se você encarnar, viver essas doutrinas que nós temos ensinado através do Sermão do Monte, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua casa e na tua família, tá bom? Então não se esqueça, hoje à noite, às 20 horas, te espero aqui na Igreja Casa na Rocha. Se você for nosso visitante pela primeira vez, nós temos um kit especial do visitante para abençoar a sua vida, um presente precioso para dar para você. Vem estar conosco. Nessa noite, nós vamos falar sobre os 3 elementos da fé. Em que deve estar baseada a nossa fé? Como é que ela se processa? Como é que ela funciona na vida do crente?
Nós vamos falar dos 3 elementos da fé. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser também semear, ofertar, lançar uma semente de bênção para esse ministério de cuidado de vidas, atendimento pastoral, ministério, familiar, restauração de vidas e famílias. Se você quiser contribuir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo aqui debaixo, tem todas as informações de como você pode fazer isso, além das nossas redes sociais, para que você esteja conectado conosco e receba mensagens, devocionais, ensinos, coisas valiosas e preciosas para a sua vida. Também tem o nosso site, casanarrocha.com, com os horários de culto, o endereço da igreja, todas as informações, áudios, vídeos, muito material de graça ali, cursos online que você pode fazer, crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. Nós temos 8 cursos de graça para você no nosso site, casanarrocha.com. Um abração, Deus te abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, apresentamos cada vida que está me ouvindo nessa manhã, que possamos ter a nossa vida, casa, família, sonhos, planos, projetos, casamento, filhos, toda a nossa existência esteja centrado na pedra angular, que é Jesus de Nazaré, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada por muitos, mas eleita e preciosa para cada um de nós. E aquele que nele confia jamais será decepcionado, e é em ti que nós confiamos. Estende a tua mão poderosa com sinais, prodígios e maravilhas, abençoa cada casa, família, pessoa, derrama a tua glória, traz a resposta, milagres e maravilhas, todo o poder do mal saia no nome de Jesus, milagres, curas sobrenaturais, o poder de Deus seja desatado no nome de Jesus, amém e amém.